Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque nós vamos comentar as questões da prova de policial legislativo da Assembleia Legislativa de Goiás, a prova que foi organizada pelo IADS. Eu fiz esse vídeo introdutório porque na hora que eu fui fazer o comentário da prova, eu tinha acabado de comentar a prova da AGU e aí eu vou falar o tempo todo no vídeo, o IDECAN isso, o IDECAN aquilo, que foi a banca que organizou a prova da AGU, mas foi uma falha minha, tá? A banca é o IADS. Nos slides vão aparecer como IDECAN, mas não se preocupe, o comentário serve igual para a sua prova. Eu comentei as alternativa para alternativa, só fiz a confusão na hora da banca, peço desculpas por essa pequena falha, mas agora vocês ficam com o vídeo com o comentário das questões. Um grande abraço e siga com o nosso comentário. Valeu! Fala rapaziada, aqui é o Herbert Almeida, eu vou comentar agora com vocês as questões da prova da Assembleia Legislativa de Goiás, foram realizadas agora no dia 27 de janeiro, domingo, pela IDECAN. Eu vou comentar aqui as questões de direito administrativo do cargo de policial legislativo. Meu nome é Herbert Almeida, é uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês. Nós já vamos direto para o comentário das nossas questões, já vou colocar no quadro e já ressalto desde já que as questões estavam muito tranquilas mesmo, não vislumbro nenhuma possibilidade de recurso. Adianto também que eu diria que assim, eu só colocaria a última questão que não foi exaustivamente abordada na nossa aula de revisão, todas as demais, só na aula de revisão a gente já acabou abordando tudo, a prova estava muito fácil mesmo. De olho no quadro então, vamos avançar aqui um pouquinho, trazendo então as nossas questões da Assembleia Legislativa de Goiás, cargo de policial legislativo. Meu nome é Herbert Almeida. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, tá tudo aqui, é /prof. Herbert Almeida no Facebook, Instagram e também no YouTube. E já vamos com a questão 21, que fala assim, ó: com relação ao poder disciplinar, assinale a alternativa correta. Letra A é o poder pelo qual a administração responsabiliza os próprios servidores pelas faltas cometidas. Já de cara, o gabarito é a alternativa A. Nós poderíamos incluir também aqui os particulares sujeitos à disciplina interna da administração, mas assim, a questão não quis que você mencionasse todas as pessoas que estão sujeitas ao poder disciplinar. Uma delas são os servidores públicos e por isso que a letra A está correta. A letra B fala em processo judicial. A gente sabe que o poder disciplinar se insere na esfera administrativa. Letra C não pode ser exercido no âmbito do executivo e, na verdade, o poder disciplinar é exercido em todos os poderes em relação aos servidores públicos e também em relação aos particulares sujeitos à disciplina interna. Letra D tem relação com as disciplinas nas universidades públicas. Olha, essa alternativa aqui, ela pode ter deixado alguns alunos com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque quando a gente dá exemplo de pessoas sujeitas ao poder disciplinar, a gente fala dos servidores públicos e também daquelas pessoas sujeitas a um vínculo especial. E quais são os dois exemplos clássicos de pessoas sujeitas a um vínculo especial com o Estado? Uma empresa que tenha firmado um contrato administrativo e um aluno de uma rede pública de ensino, o que incluiria também os alunos das universidades públicas. Então, o poder disciplinar, ele também é realizado em universidade pública. Mas assim, a questão acabou colocando com as disciplinas. Qual é o sentido da expressão com as disciplinas? Eu vejo assim, quais são as disciplinas? Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, para mim isso são disciplinas. Então ele não está falando do disciplinamento ou da disciplina quanto ao comportamento dos alunos da escola. Pelo menos não foi essa a leitura que eu fiz e por isso que para mim a letra D não pode ser dada como gabarito e eu nem vejo possibilidade de recurso também nesta opção. Então gabarito letra A mesmo assim. Somente pode ser exercida por autoridade judiciária que tenha competência hierárquica. Não, né? Porque não assim, um juiz exercendo uma função administrativa dentro de um tribunal, mas aí não é ele como juiz, é ele dentro da sua função de, por exemplo, diretor de um tribunal, ele exerce o poder disciplinar sim, né, em relação aos servidores. Mas aí eu não posso dizer que é somente por uma autoridade judiciária e nem a autoridade judiciária agindo como poder judiciário. Por isso que a letra E também está errada e com isso o gabarito aqui é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão vai dizer o seguinte: a administração pode condicionar, regular ou restringir direitos em nome do interesse público por meio do poder de polícia, né? Também a gente colocou o quadro de todos os poderes. O poder que serve para condicionar e restringir direitos em prol da coletividade é o poder de polícia. Talvez você tenha pensado, professor, mas o poder de polícia em sentido amplo envolve também a atividade legislativa e o legislador pode
condicionar, regular ou restringir direitos. Mas aí quando o legislador faz isso, a gente diz que é o Estado fazendo essa função e não a administração pública. Quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de função administrativa. E aí função administrativa a gente colocaria só o poder de polícia. Sem falar que, que a questão colocou assim, ó, poder de polícia, e no sentido amplo ele envolve tanto atividade administrativa como legislativa, enfim, de qualquer forma, a letra D era realmente a nossa melhor opção e não tem o que discutir aqui nesta questão. Questão 22, alternativa D. Questão 23. No que tange a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. A letra A fala que não é possível o direito de regresso contra o responsável e a gente sabe que é possível o direito de regresso no caso de dolo ou culpa do agente público. Então A está errada. O Estado responde de forma objetiva, independentemente de culpa, independentemente tanto de culpa como também de dolo, porque é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Professor, mas não tem a responsabilidade civil por omissão? Sim, mas a gente sempre fala em aula que se a questão perguntar genericamente como é que funciona a responsabilidade civil do Estado, de forma genérica a gente fala que é uma responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, o que independe da demonstração do elemento subjetivo, ou seja, independe de demonstração de culpa, ou então até mesmo de demonstração de dolo. Por isso que o gabarito é a alternativa B. Letra C, somente é cabível no Poder Executivo Federal? Não, até porque alcança até mesmo particulares que prestem serviços públicos, então não é só o Poder Executivo Federal. A culpa do Estado deve ser comprovada no processo judicial. Qual que é o erro daqui que pode ter pego algumas pessoas? Porque não precisa demonstrar a culpa, ela independe de demonstração de culpa. E só voltando para a letra C, que falou ali Poder Executivo Federal, eu lembro que a responsabilidade civil alcança todas as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então vai bem além do âmbito do Poder Executivo Federal. Aplica-se somente aos ocupantes de cargo em comissão, não tem nada a ver, não existe nenhuma previsão nesse sentido. Gabarito letra B. Vamos para a questão seguinte, 24. Os seguintes são requisitos do ato administrativo. Requisitos do ato administrativo é a mesma coisa que a gente falar em elementos dos atos administrativos. E quando a gente fala de elementos dos atos administrativos, vem aquele mnemônico bem famoso. Confi for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo. Com isso, o gabarito é aqui a alternativa C. Eu não estou comentando as outras alternativas porque elas estão tão erradas que não merecem nem comentário, nem dá para comentar, Por exemplo, simetria. Simetria por exemplo, você utiliza o princípio da simetria para dispor sobre a organização de competências dos estados e dos municípios. Por exemplo, a organização do Tribunal de Contas da União, por simetria, se aplica também aos tribunais de contas dos estados e também, eventualmente, dos municípios, quando houver. Então, não tem nada a ver com o elemento do ato administrativo, adaptação, liberdade, autonomia, são expressões que não têm nenhuma relação com o que a gente chama de requisitos dos atos administrativos. 24, letra C. Vamos para a questão 25, então. Acerca da revogação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A gente colocou um quadro comparando a revogação com a anulação na nossa aula de revisão e tivemos uma questão só sobre revogação e uma só sobre anulação. Então a gente conseguiu muita coisa com a aula de revisão. Acerca da revogação dos atos administrativos, assinale a opção correta. A letra A fala: a administração não poderá revogar seus atos em qualquer hipótese. Não, pessoal. A administração pode revogar um ato por razões de mérito, em virtude do seu juízo de conveniência e oportunidade. Existe, é claro, algumas limitações ao poder de revogar, como, por exemplo, os atos vinculados que não podem ser revogados. Mas eu jamais posso dizer que a administração não poderá revogar os seus atos em qualquer hipótese. O presidente da República pode revogar o ato da Assembleia Legislativa Estadual. Não, A gente sabe que o Poder Executivo não pode simplesmente intervir na atuação administrativa do Poder Legislativo. Está errada a letra B. Letra C. Somente os atos de império poderão ser revogados. Atos de império são aqueles atos em que há a presença daquele poder extroverso do Estado, em que o Estado impõe obrigações a terceiros, como, por exemplo, quando há uma imperatividade no ato administrativo. Pessoal, existem vários atos que não são atos de império, que estão, por exemplo, na esfera de gestão da administração e que são passíveis também de revogação. Então, a letra C está errada.
B. Cabe ao Poder Judiciário revogar os atos administrativos. Não. O Judiciário não faz juízo de mérito. O Judiciário só controla a legalidade. Então o Judiciário só pode anular os atos administrativos. A gente sabe que tem aquela história de que o Judiciário pode revogar os seus próprios atos quando ele estiver exercendo a sua função administrativa. Mas aí o Judiciário não age como Poder Judiciário, mas sim como a administração pública. E a questão tinha que trazer estas informações expressamente. Então, colocou assim geralzão, o Judiciário não revoga ato administrativo. E a letra E, que é o gabarito, a administração poderá revogar seus atos por motivo de conveniência e oportunidade. Perfeito, né? A súmula 473 do STF, inclusive, que vai ser o fundamento também da questão seguinte. Gabarito aqui, letra E. Questão 26, acerca da anulação do ato administrativo, assinale a opção correta. Letra A, a administração não deve anular seus atos ilegais, né? Esse não aqui está incorreto, porque a administração pública, em regra, anula atos quando eles são considerados ilegais, ressalvadas as hipóteses, por exemplo, de convalidação ou se já houve alguma decadência em relação ao direito de anular. Mas a regra é que você anule atos ilegais. Letra B, a administração deve anular seus próprios atos quando apresentem vício de legalidade. Pessoal, sempre tem uma polêmicazinha entre esse deve e esse pode. Né? Afinal de contas, a administração deve ou pode anular? Na verdade, depende muito. Para começar, porque a súmula 473 fala uma coisa e a lei 9784, que é a lei de processo administrativo, fala outra. Uma utiliza pode, a outra utiliza deve. Então, só por isso, a gente já tem essa ambiguidade. Então, só por isso aqui, você nunca vai marcar uma questão como errada. Né? Se uma diz que é deve, outro diz que pode, as duas expressões costumam ser dadas como verdadeiras, uma vez que uma pode ter por fundamento a súmula 473, a outra pode ter por fundamento a lei 9784. E o fato é que se o vício é sanável, a administração pode convalidar também. E se o vício é insanável, aí não tem o que fazer. A administração terá que anular o ato administrativo. Então, só por essa expressão, você nunca vai marcar esse tipo de afirmação como errada. Então, a letra B está certa sim, seguindo aqui a nossa legislação e os nossos posicionamentos e a forma como as bancas elaboram as questões. Letra C, em nenhuma hipótese a administração deve anular atos ilegais. Mesma linha da letra A está incorreta. Somente o chefe do Poder Legislativo pode anular os atos ilegais da administração pública. Não, pessoal. E, na verdade, quem anula ato da administração é ou a própria administração pública ou então o Poder Judiciário quando provocado, exercendo o controle jurisdicional. E a letra E, cabe ao chefe da Polícia Federal requerer a declaração de nulidade do ato administrativo. Olha, não tem nada a ver, imagina o chefe da Polícia Federal requerendo a anulação de ato, por exemplo, lá no município X ou município Y. Então eu não posso falar de forma genérica que cabe a ele requerer isso. Nem está na competência dele fazer esse tipo de atribuição. Gabarito, então, letra B. E a questão 27, acerca da competência para a prática do ato administrativo, assinale a opção correta. Essa questão aqui é a única que a gente não abordou diretamente na nossa revisão de véspera. Não que a gente não tenha abordado, mas assim, aqui ela foi lá na Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo. Professor, isso aqui não foge o conteúdo do edital, porque o edital não cobrava a Lei 9784. Olha, pessoal, nas nossas aulas, quando a gente fala de competência, a gente coloca uma passagem só para falar sobre algumas disposições da Lei 9784. Por quê? Porque aquelas disposições, lá no artigo 12, artigo 11, 12, 13 da Lei 9784, aquelas disposições, elas costumam cair em prova em questões de atos administrativos. Tanto que olha só o que fala o enunciado, acerca da competência para a prática do ato administrativo. Então eu não posso dizer que isso aqui extrapola o conteúdo do edital. Tá certinho, não posso alegar esse tipo de situação. Então vamos lá. O ato de delegação não precisa ser publicado na imprensa oficial. Na verdade, o artigo 14 da Lei 9784 fala que o ato de delegação e também a sua revogação devem ser publicados nos meios oficiais. Então tá errado aqui, vamos botar aqui em cima certinho, né? Artigo 14. A letra B, não pode ser delegada
em razão de circunstâncias de índole técnica. Na verdade, a Lei 9784, quando ela fala de delegação, ela fala que você pode fazer a delegação para pessoas que sejam subordinadas ou não sejam subordinadas, por razões aí, entre outras, né, de circunstâncias de índole técnica, de índole econômica, de índole social, índole jurídica ou então de índole territorial. Isso está lá no artigo 12 da Lei 9784, caiu meu celular aqui, voou, mas a gente toca a correção mesmo assim. Então, colocando na nossa tela, isso aqui segue o artigo 12 da Lei 9784 e a gente continua. Letra C. A edição de atos de caráter normativo poderá ser delegada. Pessoal, edição de atos tem aquela história do cenoura, né? Aí a gente come um ozinho aqui, mas a gente bota cenoura. O que é cenoura? Competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Estes aqui, ó, não podem ser objeto de delegação. Isso aqui é o que está lá no artigo 13. Opa, tá ficando feio aqui, mas a gente vai colocar mesmo assim. Tá lá no artigo 13 da Lei 9784. Letra D. Se não houver impedimento legal, parte da competência pode ser delegada. Perfeito, né? Se não houver nenhuma vedação na lei, você pode delegar parte das suas atribuições a subordinados ou então a não subordinados. Por isso que aqui essa questão está correta e segue também o artigo 12 da mesma forma como a gente viu na letra B. E a letra E, o ato de delegação é irrevogável. Não, pessoal, você pode delegar e pode revogar isso a qualquer momento, uma vez que você permanece titular daquela competência. Então, com isso, a 27, o gabarito é a alternativa D e dessa forma a gente fecha brevemente aqui a nossa revisão. Rapaziada, um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham conseguido um excelente resultado nessa prova. Se não foi nesse momento, a gente continua aqui lutando, batalhando. Muito obrigado e até a próxima.